Graça é maior, maior que o pecado que há em mim. Hoje livre sou em... Graça e paz, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô gravando de manhã, então bom dia, mas eu não sei que hora que você vai estar assistindo a esse vídeo. Então a gente vai dar continuidade na série de vídeos. Hoje é o terceiro, então você que não assistiu o primeiro, procure aí no nosso canal que vai estar postado. Eu vou tentar fazer uma playlist, alguma coisa para facilitar a localização dos demais vídeos, tá bom? E para você que também está assistindo pela primeira vez, para você entender o que é esse terceiro vídeo, é uma explicação, ou na verdade a própria exposição do que o próprio John Piper fala no seu livro A Paixão de Cristo, tá? Que são 50 razões pelas quais Jesus sofreu e morreu, tá bom? Hoje a terceira razão é para obter obediência e ser perdoado, para obter obediência e ser aperfeiçoado. É interessante o tema, né? O terceiro tópico que ele fala, para obter obediência, né? A gente olha assim, a gente já pensa num Jesus desobediente, mas não é essa a ideia, tá? Ele dá dois versículos para nós aqui. O primeiro está em Hebreus capítulo 5, verso 8, que diz assim: sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E o segundo, convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. O livro da Bíblia que diz que Cristo aprendeu a obediência por meio do sofrimento e foi aperfeiçoado pelo sofrimento, diz também que ele era sem pecado, que é o livro de Hebreus. Hebreus ele vai trazer para nós, não vou falar o principal foco, né, de Hebreus, isso, mas um dos é a ideia do ministério sacerdotal, né? Os sacerdotes e a transfiguração ou a mudança daquele sacerdote físico, das funções sacerdotais, do sacrifício, todas elas sendo cumpridas e exercidas agora em Cristo, né? Então, tudo que o livro de Hebreus vai falar é isso. Então, e ele mesmo, o próprio livro de Hebreus, lá em Hebreus 4,15, vai dizer que Cristo tudo foi tentado como nós, mas não pecou. Este ensino consistente da Bíblia, Cristo não tinha pecado. Embora fosse divino, filho de Deus, ele era totalmente humano. É interessante isso daqui porque ele vai trazer a teoria para nós, que às vezes a gente fala, mas era Cristo, né? Ele foi tentado, mas ele não pecou porque ele era Deus. Mas a ideia é que ele era Deus, sim, né? Ele era um Deus encarnado. Porém, ele também era totalmente humano, sujeito a todas as tentações e fraquezas físicas que nós temos. Ele teve fome, ele teve ira, tristeza, dor, mas seu coração amava perfeitamente a Deus Pai e a ele agia de modo coerente com esse amor. Então, o amor que ele tinha a Deus fazia com que ele agia de maneira coerente. Qual que era a maneira coerente? Ele não cometeu pecado nem dolo algum se achou em sua boca. Está lá em 1 Pedro 2,22. Esse amor e essa coerência, mesmo as tentações vindo de encontro a Jesus, como veio, ele aprendeu a obediência pelo sofrimento. Não quer dizer que ele aprendeu parar de desobedecer, não. Ele não era desobediente, ele era. Porém, significa que cada nova aprovação ele aprendeu na prática. E pela dor, sabe, que nem a tentação de Jesus, quando ele jejuou 40 dias,
Ele foi tentado pelo inimigo para comer, para fazer algumas questões, mas ele resistiu a essas tentações. Então ele aprendeu na prática e pela dor, o que implica obedecer. Quando diz ele foi aperfeiçoado pelo sofrimento, não quer dizer que aos poucos estava se livrando dos defeitos. Né? Quando a gente pensa dessa forma, que o John Piper está dizendo no sentido literal da escrita, né, que ele foi aperfeiçoado pelo sofrimento, é que às vezes a gente vai fazer a sinergia, né, ou a ligação de um Cristo humano, mas dentro de um contexto nosso, né, do nosso pecado, né, de como nós vivemos, que nós somos aperfeiçoados diariamente pelo fato de sermos pecadores, né? Mas Cristo não era pecador, né? Então, ele não estava se livrando dos seus pecados ou aprendendo a não pecar. Na verdade, quer dizer que aos poucos ele estava cumprindo a perfeita justiça que necessitava a fim de nos salvar. Foi ele que disse por ocasião do seu batismo que ele não era pecador, mas que precisava ser batizado. Pelo contrário, ele explicou a João Batista que nos convém cumprir toda a justiça. Um exemplo que John Piper está falando, né? Que ele, como justificador, a gente vai aprender isso um pouquinho mais para frente, no próprio livro vai explicar isso, que a justificação que veio através dele era necessário se cumprir toda a justiça e todos os propósitos de Deus. Então, Cristo não tinha pecado, então não havia necessidade, não vou falar necessidade, né? Não que ele vinha a deixar de ser desobediente, a ser obediente, não. Ele se aperfeiçoava diariamente na prática, mais ou menos assim. Que esse texto e esse tópico quer nos falar? Para Cristo nos salvar, vai estar também isso em Hebreus 2,7, tá? Para Cristo nos salvar, ele precisava passar por todas as tentações que nós passamos. Porque só assim ele seria realmente esse salvador eficiente no qual ele é, né? Não seria aquela coisa, sabe, que às vezes a gente julga as pessoas, eu estou sofrendo, mas ele não sabe o que eu estou sofrendo. Às vezes a gente perde um ente querido, as pessoas chegam eu sei o que você está passando. Às vezes as pessoas não sabem porque eles não passaram, não perderam um ente querido. Mas Cristo não, ele sofreu todas as tentações, ele sofreu todas as perseguições para que ele viesse a ser o Cristo, né, o Salvador apropriado para homens caídos como nós. Seu sofrimento não era apenas para absorver a ira de Deus, mas também cumprir sua verdadeira humanidade. E fez com que ele pudesse nos chamar de irmãos. Então, basicamente é isso, tá? O terceiro tema aqui, terceiro tópico, para aprender a obediência e ser aperfeiçoado. Então, Cristo, não que ele era desobediente, né? Eu repito isso, mas que sem pecado, sem mancha, sem dolo algum, ele passou por todas as tentações e foi vitorioso. É por isso que ele vai falar assim, ó: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É mais ou menos o que ele quer dizer assim, ó: eu sei por tudo que vocês estão passando, por tudo que vocês vão passar, eu sei todas as dificuldades que vocês vão enfrentar. E a ideia de o saber não é a ideia de ter conhecimento, sabe? Aquela ideia assim, o meu vizinho não tem dinheiro para pagar aluguel, eu tenho conhecimento disso. Mas a ideia do conhecer e do saber é você também não ter o dinheiro para pagar aluguel, passou por uma situação parecida e bem semelhante a ponto de entender a dor, né, do seu vizinho. É mais ou menos isso que Cristo quer mostrar para nós. Que ele venceu o mundo, ele venceu todas as tentações porque ele passou por elas. Então, dentro da obediência e aperfeiçoamento, né, a Deus, ao amor a Deus, Cristo se tornou esse Salvador ideal, esse Salvador completo. Porque se ele não tivesse passado por isso, poderíamos, tá, colocar em dúvida a verdadeira suficiência da salvação de Cristo para conosco, né? Se realmente ele era, e se realmente ele foi suficiente para nos salvar. Mas ele sendo tentado, sendo perseguido, passando por todos os tipos de provações,
ele se mostrou vitorioso, né? E dentro da ideia de vitorioso e cumprindo toda a justiça de Deus, ele se mostrou totalmente eficiente e satisfatório para a nossa salvação. Por isso que o livro de Hebreus vai trazer para nós essa conotação de um sacerdócio antigo, do sistema sacerdotal antigo, e tudo sendo cumprido em Cristo e tudo sendo hoje executado em Cristo, né? Tem uma pessoa que eu gosto muito de ouvir, que é o Tiago Arraes. Ele fala assim, que quando nós conhecemos verdadeiramente o ministério pela graça e quando nós vivemos o verdadeiro sacrifício de Cristo, aceitamos isso e vivemos isso na nossa vida, nós não nos preocupamos em devolver os 10%, isso vai estar escrito lá em Hebreus capítulo 7, mas não em devolver apenas os 10% do dízimo. Aquele que realmente entende a vontade, o sofrimento, a dor de Cristo, ele devolve tudo o que tem, todo o seu ser. Então essa ideia da transformação do sacerdote físico ao sacerdote espiritual, que é Cristo, que sofreu, morreu, passou por todas as dificuldades e vive, intercede por nós. Então, hoje foi para aprender a obediência e ser aperfeiçoado. Foi por isso que Cristo morreu. Agora, o próximo vídeo é para alcançar sua própria ressurreição dos mortos. Isso é interessante, porque através disso nós adquirimos também, né, não só disso, mas foi um dos passos para nós adquirirmos a salvação. Então, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho para você estar recebendo os demais vídeos, tá? E Deus te abençoe, te dê um excelente dia, que ao final dessa série de vídeos possamos ser impactados, possamos receber a palavra da verdade e praticá-la, né? O próprio Tiago Arraes vai dizer assim, que a gente só conhece verdadeiramente a palavra quando nós começamos a praticar ela. Então, conhecer, o transmitir em si não é suficiente. O suficiente é conhecê-lo e praticá-la. Então, que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. Fique com Deus. Tua graça é maior